E vamos falar sobre o nosso, piscando na tela, o nosso Rafael Sobes. Arranjou uma fumaça nas últimas horas aí, porque ele deu a entender, né, que ele deu uma ajudada para valer na equipe do Internacional, naquele momento de rebaixamento. E o Internacional brigava contra o rebaixamento e acabou realmente complicada a vida dele, porque está tomando pancada de todos os lados aí. Nós temos até um áudio disso, né? Vamos mostrar? Vamos mostrar. Falar um negócio aqui? Pode, pô. Afinal não, o jogo contra o Cruzeiro, que o Inter tava pra... Se o Cruzeiro ganhasse do Inter, o Inter caía. Se o Cruzeiro ganhasse do Inter... Aqui no Beira-Rio. 2016. 2016. Gol do Valdívia. Gol do Valdívia. Muita gente do Inter me ligou. Imagina. Olha o jogo. Eu não entrei na área. Mas por que eu vou estar falando isso naquela época, entende? Eu não entrei na área. Pode ver o jogo todo, eu não entrei na grande área. E como se pega lá? Agora eu tô tranquilo. Não, agora tudo bem, mas tipo assim, na época, no pós-jogo, ninguém te falou assim... ninguém percebeu e era um jogo que não influenciava. Teve uma jogada... Cara, vou ter que falar. Teve uma jogada que foi um escanteio e a gente tava pressionando muito, sabe? Aí a gente sente o jogo, né? Pô, nós estamos perto de fazer um gol. Cara, eu bati um escanteio no céu, cara. Eu bati um escanteio assim, ó. A bola viajou muito, muito. Tu que cobrou? Pô, sim, eu bati o escanteio. E eu não bato daquela maneira. A bola foi na mão do Danilo, sabe? E tu, ufa, pega Danilo. Não, é algo que veio agora. E aí, tipo assim, quando eu bati foi do lado do nosso banco. Cara, o Mano Menezes me xingava. Ele me xingou um monte, porque eu acho que ele percebeu, né? Nego velho da bola, ele me xingava de um jeito. Falava, pô, calma, cara. É isso. Queria ouvir vocês sobre isso e agradecendo também a todos vocês que participam pelo nosso chat. Você participa, você critica, você elogia, você opina, você cutuca adversário, você faz o que você quiser. Flávio, começa com você. Boa tarde, Vanderlei. Depõe contra o futebol. Depõe contra o próprio jogador, que deixa de ser um jogador confiável. Será que isso só aconteceu alguma vez? Será que ele é um jogador que faria isso em outras situações? Ele dá a entender que é um caso de amor, mas tem que existir profissionalismo. Depõe contra ele, depõe contra o futebol e realmente é uma lástima, né? Uma lástima. Futebol que é tão colocado em dúvida, né, em muitos momentos, e a gente depende de seriedade no futebol. Você pode até dizer, o jogador é ruim, o jogador é fraco. Agora aí, o mínimo que você tem que imaginar é que a competição, o resultado final é o melhor que se pôde dar de cada lado. Agora, quando o cara fala que tirou o pé propositadamente, ele deixa de merecer o meu respeito como profissional. O profissional não pode fazer isso. Não pode, não tem amor, nada. Existe o primeiro amor que você tem que ter é a sua profissão. Muito mais do que a camisa, do que qualquer outra coisa. E o amor à sua profissão, o respeito à sua profissão, a influência que um resultado dá no jogo como um todo, isso é um problema de campeonato. Se houver seriedade, ele vai ser punido. Tem que ser punido por isso. Ela traz, mas é o futebol. Ele realmente não tem o menor sentido isso. Isso é um réu confesso de alguma coisa de extrema ilegalidade no futebol. É aí que entra, o Nilson vai falar, o Bruno também, é aí que entra esse negócio. Muita gente coloca na rede social, vocês estão surpresos. Existe uma coisa chamada a certeza. Porque você tem que oferecer o princípio da dúvida. Você pode desconfiar, você viu o jogo lá, você tem rodagem, você assiste o jogo, você fala, tem cheiro de arroz queimado, mas fica só na desconfiança. E se eu tiver equivocado? Estava no mau dia. Isso. E se eu tiver equivocado, se eu falar uma bobagem aqui sobre isso, puxa vida, eu vou arranhar a imagem. Não, fica um processo, o cara prova, então. Como é que você faz? Até sem processo, princípio da dúvida. Em dúvida, tá certo? Agora, o cara vem e fala uma coisa tão grave, como o Flávio falou, realmente choca até os mais experientes. Nilson César. É uma anta. Eu vim de jatinho, tava em Paris. Eu tô com a burra tão cheia, comprei um jatinho nessas coisas. Muito bem. Entendeu? Aí peguei meu jato, fui pra Paris, dei uma passada em Roma, né? E aí já tô de volta aqui. Gente, grande ano pra você, ouvinte da PAN.
uma antice, né? O cara é muito burro também, né? Réu confesso num caso assim. E outra coisa, e eu que jogo meus quinhentinhos de vez em quando, entendeu? Você já pensou se eu ouço isso do Lewandowski, porque perdeu aquele, o Bayern, eu tô com uma bronca do Bayern desgraçada. Perde jogo que não pode, empata o que não pode, entendeu? Porque Bayern é sempre certeza que vai ganhar, né? Então, e os caras que jogam futebol, agora falando sério, futebol tem algo, transcende só a partida dentro de campo. É muito maior, né? O futebol é uma coisa muito importante. É importante, tem muita coisa envolvida no futebol. Você tem que vestir a camisa de quem tá te pagando, amigo. O clube que tá te pagando é esse que você tem que jogar, pisar na área, meter na gaveta do adversário, independente de quem seja o adversário. O que o Flávio falou tá certo, isso depõe contra a bola, depõe contra o futebol. Que isso existe, a gente sabe que existe, é o que você falou. A gente tá rodado há tempo, vê esses escândalos em loterias italianas, quanto jogador famoso deve estar envolvido nesses escândalos de loteria, porque os caras levam uma bufunfa enorme, claro, a gente não tem como provar, mas vem o Sobis aí e confessa publicamente. É triste, muito triste, embora a gente saiba que acontece esse tipo de coisa, é muito triste de ver um réu confesso assim. E dois detalhes, né, Bruno, aqui, o Nilson, eu penso da frase dos meus companheiros que falam coisas corretas, e a gente dá uma... Não é sempre também, né? A gente dá uma grifada no que falou, né? O Sobis levantou a bola, claramente, do Mano Menezes. Porque ele disse aí que o Mano Menezes xingou a família dele inteira. Quer dizer, então, pelo que eu entendi, não precisa ser nenhum PhD em investigação, o Mano Menezes não pactuou com aquilo que ele fez. Percebeu o que estava acontecendo. Tá certo? Então essa é a primeira que a gente tem que ressaltar aqui. E aí tem tanta coisa que a gente pode falar sobre isso, mas o Bruno vai falar também a opinião dele sobre esse episódio todo. Diga, Bruno. Então, ele jogava no Cruzeiro, né, nessa época, o Mano era o treinador. E o Inter acabou caindo do mesmo jeito, né? O Inter foi rebaixado naquele ano, né? O Rafael Sobis encerrou a carreira no final do ano passado, né? Talvez por isso ele esteja se sentindo à vontade para falar, né? Ele parou de jogar no próprio Cruzeiro. Sim, mas ele pode tomar uma punição para qualquer tipo de Sim, ação ele pode querer futebol. Trabalhar no futebol e ter problema com isso. Ano de futebol, suspensão para qualquer tipo de atividade no futebol. E até 2 anos. na questão profissional. Eu acho. Sim, mesmo. Se a coisa fosse séria... o mesmo aposentado. Sério, deveria tomar. Claro, mesmo aposentado. O cara vai ser treinador, tá impedido de ser, vai ser auxiliar. Qualquer atividade auxiliar no futebol. Claro. Sim, porque ele, no caso aí, pelo que ele fala, ele não recebeu nada pra isso, mas ele tentou manipular um jogo. Tirou o pé. Tentou manipular um jogo. Foi uma ação individual, não foi uma ação do clube, foi uma coisa dele, pelo que ele fala aí. Foi uma coisa dele porque ele gosta do Inter, ele jogou no Inter, começou no Inter, então ele não queria ajudar a derrubar o Inter, mas independente de ter sido por corrupção, que não foi o caso, ou vai, entre aspas, por amor, ele do mesmo jeito ele tá manipulando um jogo de futebol profissional. E isso não pode acontecer, né? Isso aí é uma coisa terrível, acontece no futebol, aí o futebol é formado por seres humanos, né? E às vezes o cara toma uma ação dessa porque gosta do time, que é o caso do Rafael Sobis. E tem outros que tomam ações dessas porque recebem grana. O Nilson falou da questão das apostas, isso é uma questão muito séria, hoje é mais forte na Europa, mas já aconteceu, pelo menos suspeitas aqui no Brasil, em divisões inferiores principalmente, já alguns jogos aqui de divisões inferiores do Campeonato Paulista Paraíba, né? Foram investigados e normalmente esses jogos são alvo de apostadores porque são jogos com menos exposição, né? Não são jogos de televisão, são jogos que ali quase ninguém assiste, mas já aconteceram alguns resultados muito estranhos de jogos que foram investigados aqui. No caso do Sobis não foi isso, né? Ele fez, entre aspas, por amor ao Internacional, mas acaba dando na mesma coisa, né? Uma tentativa de manipular um jogo, mesmo que seja uma ação individual, não seja ação de um clube. Então, ele falou aí na brincadeira, levou aí pro lado do folclore, do futebol, assim, né? Ele tá num podcast, uma conversa descontraída, e ele acabou contando essa história como as histórias que o Vampeta conta aqui de brincadeira, mas não são coisas diferentes, né? Isso aí ele levou num tom de brincadeira, de folclore, de história do futebol, mas foi uma coisa séria. Ele, mesmo que não seja por dinheiro, mas sim por amor a um clube, ele tentou mudar o resultado de um jogo dentro do que ele podia fazer individualmente.
E muitos outros jogadores nessa hora devem estar pé da vida com ele. Com toda a razão, né? Não, o Cruzeiro também, que era o clube claro, dele à não, época. não os envolvidos, que se a gente imaginar que tivemos mais casos, né, ao longo dos últimos tempos. Mas todo mundo dizendo que tira a credibilidade. Tira a credibilidade. O cara erra uma né? bola, fica a dúvida se ele errou de propósito ou não. E o cara não tem nada com isso, ele só errou. O zagueiro faz uma lambança qualquer aí, que é do jogo, né? Uma lambança qualquer aí permite que o Sobis falou. Pela paixão, tá vendo? Olha, sabe? O cara que vai jogar contra o ex-clube e erra. Essa é outra coisa. E tem aquela coisa que todo mundo é ex-clube, né? Todo os caras mundo ainda falam aquela história do. Nossa, além do. Lógico, todo jogo tem 10, os caras jogam 10 jogos em cada time. Alguns aí. Todo mundo trocando alguns aí passaram por 20 clubes. Todo mundo jogou em todo lugar. O Diego Souza é o artilheiro da lei do ex. O Diego Souza jogou em quase todos os grandes times do Brasil. Então, toda hora ele tá enfrentando o clube dele e faz gol nos clubes dele, como ele tem que fazer, porque é o trabalho dele. Isso é muito ele faz triste, gol. Né? E, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tinha uma impressão do Sobis diferente. Claro que nós não vamos jogar a carreira do cara no lixo. Entendeu? Não é essa a minha intenção. Sim, não. mas eu tinha uma sensação de um cara altamente profissional, altamente compenetrado. Fez uma bela carreira. Fez uma bela carreira, um cara sério, né? Extremamente sério nos lugares que jogou. Então, pra mim foi uma grande surpresa ouvir do Rafael Sobis o que eu acabei de ouvir. Você veja, né? É aí que entra aquela nossa conversa de bastidor, né? Que falta faz uma boa assessoria. O cara parou de jogar, não está ganhando mais dinheiro como ele ganhava antes. Tudo bem. Mas, como não é nenhum garoto, deve ter feito alguma parceria, alguma amizade. Sei lá, alguém que deu boas palavras ao longo da caminhada dele, entende, Flávio? Quer dizer, então, nessa hora, é importante que o cara converse, né? Olha, você pode contar muitas coisas, porque você tem uma carreira longa, não sei quanto, 10 anos, 15 anos, eu não sei. Exatamente. Mas tem muita coisa para você contar, não tem? A gente se parar para... Flávio, conta algumas coisas. Isso aqui, Vanderlei. Eu acho que o cara vai ficando empolgado, porque hoje as entrevistas são aquele lixo das coletivas, né? Que não serve para nada, que são para facilitar a vida do cara, tudo manipuladinho, tudo prontinho, faz um chapa branca, depois faz um jornalista, não pode responder e tal, que é como funcionam as coletivas. E aí é um bate-papo, e aí o cara vai se soltando e acaba falando além do que normalmente falaria. Os caras desacostumaram de dar entrevista. Coletiva não é entrevista. Normal, né? Coletiva Você sabe que eu tava pensando nisso, é normal. Hoje o cara tem o seu canal do YouTube, hoje o cara tem o seu Instagram, tem toda a sua mídia digital. Pra que ele vai dar entrevista? E coletiva é ótimo, coletiva não é entrevista. Ele fala, né, eu falo o que eu quero falar. Coletiva não é entrevista. Coletiva é tudo manipulado. E os jogadores têm falado... Você pega o Neymar tem 230 milhões de seguidores e tem no seu canal de YouTube também, tá? Pra que ele vai dar entrevista? Ele tem lá 230 milhões e um país inteiro com o Brasil. A cabeça deles é essa. A cabeça dos caras eu não concordo. Sim, claro que eu não concordo. Mas eu falei sinceramente. Mudou totalmente. Pra mim, coletiva... Mudou totalmente. É melhor não dar nada. Porque coletiva é uma enganação. Como é que foi só pra você saber em casa? E os jogadores, não só jogadores, mas artistas, políticos também, eles têm ido muito nesses podcasts. É lógico. Que são, assim, uma conversa mais solta, dificilmente... como era a entrevista, como tem que ser. E dificilmente eles são apertados, isso também é verdade. É uma conversa que às vezes sai algumas coisas legais. Não foi apertado também, ele falou espontaneamente. Então, não são. Ele falou porque ele estava à vontade, porque o ambiente desses podcasts é um ambiente bem leve mesmo. Você faz uma pergunta séria, aí o assessor de imprensa escolhe um chapa branca. Não tem Às vezes o cara tenta responder, mas você não pode dar réplica. E o bom repórter, estou aqui diante de um dos maiores que eu conheci, Vanderlei Nogueira, se não o maior. Foi repórter? O grande repórter, ele faz a pergunta, a segunda pergunta em cima da resposta. Você não sai com as perguntas já feitas. Isso não é entrevista. Isso aí se dá para um robô fazer, ele faz. Você tem que fazer a pergunta em cima da resposta. Olha, não existe essa réplica, portanto não existe entrevista. Existe uma ação entre amigos. E se alguém fizer uma pergunta mais pesada, o cara dá uma resposta forte e entra o chapa branca. Então coletiva não existe. Mas isso é uma grande verdade, viu, Vanderlei? O que eu acabei de falar aqui, e o Flávio tem razão também, que eu acabei de falar. Hoje o cara não tem interesse nenhum mais de dar entrevista. Não tem, porque ele tem tudo pra ele tem o dele. Ele fala pro público dele. Ele fala pro público dele, ele tem os... Ele quiser falar. Ele fala pra com quem ele quer falar. Então, nós temos que começar a analisar sobre esse aspecto também, sabe? E é triste isso.
É triste, porque aí o cara vai falar nada do que o precisa, Mas às vezes, é uma ser tirado realidade. dele, extraído. Mas é uma realidade. triste, mas é uma realidade. Eu acho que a coletiva gente... é inútil. É uma realidade, acabou. O que vocês falaram... Cristiano Ronaldo, pra que ele vai dar Vocês entrevista? têm muito razão no que vocês falaram, mas a gente, claro, e aqui não existe isso, nós não podemos também abraçar o espírito de corpo. Algumas perguntas que são feitas nas coletivas São fracas. provocam até constrangimento Sim. de quem está ouvindo. Sim. Ok? Também é Com verdade. todo o respeito Principalmente o chapa branca. àqueles que não fazem isso, eu sei disso. Mas até quem está mesmo vivendo coletiva reconhece que, meu Deus É que, do céu. infelizmente, né, Flávio, Vanderlei, a nossa profissão ela ficou meio bagunçada. Qualquer mané que tem um blog virou jornalista. Ficou tudo igual, parece que é tudo freio do mesmo saco. Jogador pode ser Gente, jornalista.